Estamos aqui com a atriz que trabalha com dublagem, Carla Pompilho, que sou eu. Seja muito bem-vindo ao Godot Podcast. Eu sou a Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes, agora sim. Agora sim. Essa é minha voz. Ai, que bom receber você aqui, Carla. Tô muito feliz. Obrigada, Luana. Obrigada, Carol. Adorei. E obrigada, pessoal do Godot, pessoal que está aqui assistindo, ouvindo a gente. Obrigada pelo carinho. Obrigada por me chamarem. Ai, vai ser bem divertido esse bate-papo aqui hoje. Isso, eu quero saber tudo. O que vocês querem saber? Vambora, tamo junto. Tenho certeza que quem tá ouvindo ou assistindo já deve conhecer a sua voz de algum lugar, já deve estar assim, meu Deus, qual o personagem que ela faz, que ela já fez. E aí eu quero muito saber disso, né, Carol? Mas antes a gente tem que voltar na história um pouquinho, saber como é que foi o início da sua carreira, como que você decidiu assim, quero ser atriz. Como é que foi? Isso é uma história bem longa. Eu resolvi ser atriz, eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu já até falei, né, que eu nunca tinha ido ao teatro nem nada e resolvi ser atriz. Aí pedi de 15 anos, de aniversário de 15 anos, uma oficina de teatro, né? E também uma oficina de violão, só que violão não rolou. Péssima, talento zero. E aí eu fui fazer uma oficina de teatro e tal. Depois continuei em teatro amador. Quando cheguei aos 18 anos, que era a hora de decidir o que eu ia fazer, é claro que eu não fiz teatro, porque, vamos começar assim, isso era 1986. Né? Hoje em dia, quando o filho fala, eu quero ser ator, eu quero ser atriz, o pai e a mãe, que fofo, que lindo. Mais né? ou menos, né? Mas Hoje é em muito dia... mais fácil. É muito mais fácil. E aí, não tinha essa história, entendeu? E aí eu tinha que fazer uma outra faculdade, porque faculdade de teatro, o que eu ia ser? Né? E eu queria ser atriz. Aí fui fazer faculdade de jornalismo. Não terminei a faculdade e foi quando eu entrei para Martins Pena. Aí entrei na Martins Pena e, bum, continuei minha carreira dali. Então, eu comecei lá, terminei no Martins Pena em 90. Terminei Martins Pena em 90. Aí, depois, eu comecei a dublar de 91 para 92, mais ou menos. Fiz curso de dublagem. Naquela época, tinha um curso só no Rio. E foram 3 meses de curso e eu comecei a dublar. Mas você... Aquelas duas curiosas, gente. Aqui a gente tá aqui, ó, cheio de perguntas na cabeça, já borbulhando. Pode falar. Não, eu ia perguntar assim, mas você nunca tinha assistido nenhuma peça no teatro mesmo? Assim, aos 13 anos, não. Caramba. Não, foi uma coisa assim que veio na minha cabeça. Eu queria ser atriz. Veio. Eu falei assim... E aí, tem um lance interessante, que eu frequentava muito a biblioteca do bairro, né? Era uma época que para você ter acesso a livros, o livro era muito caro e a gente não tinha esse acesso. Então, eu e meus irmãos éramos ratos de biblioteca. Então, a gente lia tudo. Biblioteca pública mesmo, de você alugar, ficar 15 dias com livro e tal. Cartãozinho! E aí, numa dessas, apareceu a preparação do ator, do Stanislavski. Aí eu falei assim, olha que interessante. Mas como eu lia muito romance, eu falei assim, eu vou levar, não sei se eu vou conseguir ler, porque, né? Mas eu vou levar. E eu entrei numa total... Imersão. Uma loucura. Fiquei louca. Eu falei assim, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, isso que eu quero pra minha vida. Tudo que eu quero na minha vida é isso. Eu quero interpretar uma loucura. E aí foi, né? Foi essa paixão, essa motivação, essa vontade que me fez não desistir nunca da carreira do ator, mesmo com 18 anos, mesmo numa época bem complicada, né? E mesmo com todas as restrições da carreira do ator, né? Porque a gente não tinha muita opção. A gente tinha, por exemplo, teatro infantil, né, o teatro adulto, teatro infantil. Para você entrar numa peça que bombasse, tivesse um grande salário, tal, você, né,
não era uma coisa muito simples, não era fácil. Não existiam oficinas para você ser conhecido através de oficinas, nem nada. Não tinha. Tinha, né, relações, cursos, assim, mas assim, era uma coisa muito esporádica. E tinha televisão. O que tinha de televisão? Televisão tinha a Globo, a Record, o SBT e a Manchete. Acabou. Cinema, quase nada. Quase nada. Então, assim, comercial tinha bastante comercial. Então, assim, era muito restrito. A gente está falando de 33 anos atrás, gente. Então, assim, é muito restrito, é um panorama muito diferente. Bem diferente mesmo do que hoje, que a gente tem streamings. Internet. Que a gente tem internet, a gente tem YouTube, a gente tem websérie, a gente se produz, a gente vai lá, bota dinheiro e vai atrás e faz grandes vaquinhas, né, para conseguir uma grana para teatro. Não tinha essa história. Antigamente você tinha que montar a sua peça para ser vista, né? Mas não tinha muito essa cultura de você montar a sua peça, porque assim, o grande lance era a grana, né? Então a gente montava com pouca grana. Verdade. Muito pouco dinheiro. A gente tinha que fazer isso. E trabalhar infantil, eu trabalhei muito infantil, fiz muito infantil. Só que era uma coisa assim que não tinha dinheiro para nada, né? Infantil, final de semana, era uma... Que ela dividia para pagar o almoço ali, né? Sei bem o que é isso. Dividir para pagar o almoço. Olha lá, e quando dava. Mas e como você descobriu esse nicho da dublagem? Porque até hoje é um nicho meio nebuloso, né? Meio fechado. Não tem uma coisa meio mistério. Mas quem é dublador sempre meio assim. Uma coisa assim, é ator, é atriz. Mas assim, mas tem uma névoa, tem uma coisa. Parece que é Nárnia, né? É um novo portal para conseguir entrar nesse nicho aí. E você conseguiu um curso há 30 anos atrás? Como foi isso? Então, esse curso, eu não lembro como foi que chegou até mim esse curso. Não, juro para vocês, não lembro. Não sei se foi a minha mãe que escutou no rádio alguma coisa em relação a isso. E aí eu falei assim, dublagem? Deve ser legal. Eu gostava tanto de filme, né? Tipo assim, vou lá ver qual é. Aí corta pra ela hoje em dia. Eu vou lá ver qual uma referência. Eu vou lá ver qual é. Porque, assim, juntou que eu gostava de ver filme, assistia muito filme, né? E eu sempre gostei muito de texto, né? Eu adoro texto, adoro texto. Falei assim, juntar uma coisa com outra, deve ser interessante isso. Aí fui fazer o curso. Aí, quando eu terminei o curso de 3 meses, aí eu falei assim, não vou engavetar ele, né? Mas aquele negócio, fiz um curso, o certificado vai ficar na gaveta. Aí eu fui na VTI, que era uma empresa que não existe mais, ela ficava lá na General Bruce, em São Cristóvão, aqui no Rio, para quem não sabe onde é São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E ficava lá, ela era muito antiga, ela era de dos maiores produtores de teatro que a gente já teve, que foi o Vitor Berbara. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Já. Ela era dele. E ele era distribuidor também de filmes. Então, eu fui lá, eu e mais um amigo meu, nós fomos lá. O Paulo Carvalho, que fez Martins Pena comigo também, e hoje voltou a dublar. E aí, nós fomos lá para deixar currículo. Olha isso, e dublador não existe currículo, tá, gente? Posso falar? Não tem currículo. Como assim não tem currículo? Não tem, porque eu vou te explicar o que acontece. A dublagem, quando você vai fazer um teste de dublagem, você vai fazer ao vivo. Você tem que mostrar na hora que você sabe. E não existe, tipo assim, Carla, eu trouxe meu currículo para você. Um portfólio? Não, um portfólio não vai me interessar. Sabe por quê? Você vai botar várias fotinhos no seu portfólio de que, né, dublei tal personagem, dublei tal personagem, dublei tal personagem. Mas você gravou aquilo, você foi dirigido, sabe? Você teve uma história na hora de fazer aquilo lá. Eu quero saber o que você faz. Eu quero entender como é que você faz, qual é a sua história na interpretação. Cada trabalho é um, né? Cada trabalho é um. E também tem que saber se você tem a energia daquele personagem, né? Se você traz a voz certa para ele. Mais ou menos, Luana. Isso aí vai depender muito da
Da direção, e vai depender muito também de como você trabalha, entendeu? Então, assim, um portfólio na dublagem, quem está começando a apresentar portfólio, não vale de nada. Quem está começando na dublagem, o que vale para a gente é quando a gente vai ouvir, né? Que a gente fala, eu vou escutar você hoje. Como você se sai na hora, né? E o boca a boca. Porque você faz um bom trabalho nesse aqui, aí já vão te indicando. A gente está sempre perguntando, como é que tem, na faixa de 30 anos, assim, mulher, entrou uma garota maravilhosa, ela é maravilhosa, não sei o quê, pode chamar, posso chamar? Aí eu vou chamar para uma coisa muito pequenininha, aí eu vou escutar aquela pessoa, entendeu? E aí começa o teu trabalho. Né? Então, não tem currículo, não tem portfólio, não tem nada. Mas tem muito contato também, né? Essa muito. coisa, networking. Tem network. Tudo, né? Então, tem que ir em evento, como é que a pessoa... Tem que fazer cursos. Tem que fazer cursos, muita oficina, muito curso. Muito. É um network que é baseado muito, assim, em cursos, realmente. E também na forma que você... Não é nem se vender, né? Mas você aparece nos estúdios, pede para ser escutado, para ser ouvido, entendeu? E aí vai fazendo o seu contato, entendeu? E eu fui ingênua a levar meu currículo de atriz na VTI, né? Que não adiantou de nada. Só que, por sorte, na semana seguinte, ia ter uma audição. Né? O que ia ser essa audição? Ia ser muita gente ia estar junto lá para eles escutarem as pessoas. Isso que eu acabei de falar, escutarem as pessoas. E aí nós fomos. A partir dali, você iria ser escolhido para poder acompanhar as dublagens, que é ficar assistindo os dubladores fazerem, escutando os dubladores dublarem. Né? E aí nessa eu entrei. Tinha gente pra caramba, muitos atores, muita gente. Eu entrei e comecei a assistir. Então, eu ficava, às vezes, 6 horas dentro do estúdio de dublagem, assistindo os outros dublarem. Nossa. E aí, era uma oportunidade única. Hoje não existe mais isso. Hoje não tem mais isso. Foi uma oportunidade, assim, única na vida. Mas por que não tem mais? Confidencialidade. Hoje tudo tem confidencialidade. Hoje tudo é trancado. Tudo que vocês possam imaginar é trancado. Que pode vazar, ainda mais por causa dessas coisas do celular, né? Um faz um story, pronto, já vazou uma parte. Não, acabou. Se você, às vezes... Acaba a tua carreira também. Também, né? Acabou e acaba a tua carreira, não acabou mais chamada pra nada. Muitas vezes, né, os fãs conhecem, através de uma frase, qual é o personagem e qual o episódio e qual a produção. Isso é loucura, mas acontece. Nossa. Entendeu? Então, assim, você não pode vazar nada. Então, hoje em dia, esse método de você ficar assistindo não existe mais por causa de confidencialidade. Antigamente ninguém tinha um celular para gravar rapidinho aqui, ó. Carol, não existia isso, né? Era aqueles... Como que era? Conta aí pra gente. Não, antigamente o é estúdio. assim. O estúdio era um computador, né? Depois que apareceu o computador. Eu sou da época da fita de vídeo, tá? Tinha a fita de vídeo que era gravada, nós gravávamos juntos, né? Um do lado do outro, um microfone só. Assim, vamos supor que fosse assim. Deixa eu só botar um pouquinho mais distante aqui, assim. Então, o microfone ficava aqui. E várias pessoas aqui assim. Então, cada um falava, chegava mais perto para falar e se afastava. E um texto aqui na frente, porque fica o texto aqui e a televisão lá ao fundo. Então, a gente sabia que era a nossa vez, se aproximava, falava e saía para o outro entrar. Ai, gente. Era assim, na fita de vídeo. A fita de vídeo. Várias pessoas junto, então um casal. Então, era muito gostoso por causa dessa proximidade, né, que a gente tinha. A gente contracenava um com o outro. Hoje em dia, a gente faz tudo sozinho por causa do computador. E até em casa, né? Triste, né? Tipo assim, super alegre, uma festão, né? A imagem é uma festão, entra lá em casa com um cafezinho. Não, mas aí eu curto. Aí eu adoro. Carol, eu adoro. Já entrou nesse mundo, né? Que delícia, sozinha em casa, na minha cabine, lá gravando. Mas me conta, como foi, então, essa sua primeira experiência quando você entrou no estúdio pra dublar pela primeira vez? É horrível!
Horrível. Horrível. Tensa, com Papel medo. Assim, tremia, a boca grudada, a língua parecia que tinha 3 metros, assim, né? Sem saliva, um axilar travado. Meu Deus. E você mesmo fazendo o exercício vocal, Que exercício! naquela época não existia. Existia, não, super. Mas você não fez esse dia. Que nada! Tensa! Você quer entrar e gravar. Não dá, é muito nervoso. É muito nervoso. E aí foi assim, foi péssimo, né? Claro. Foi a minha primeira frase, né? Eu lembro que depois o filme passou. Eu soube que o filme ia passar num domingo. Eu fiquei quietinha assistindo o filme o tempo todo, minha família junto, né? Pra falar uma frase só. E, nossa, foi uma tortura. Porque é muita responsabilidade. Você gravou, tá valendo, vai pro ar, né? E o mais engraçado é isso, né? Junta a família pra falar. Fui eu que falei! Não é, ali sou eu, né? Aí ele minha voz! Aí eu tô imaginando a isso. família inteira. Mas é isso! Exatamente isso! Pera, escuta! Viu que sou eu? Ai, não, nem parece você! Ai, que ódio. Parece sim. Olha, Gigi. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, e a partir daí você vai, né? Porque a dublagem ela é muita prática, né? É uma coisa que é prática. Por quê? Você, como ator, você tem corpo, né? Você tem corpo, você tem ensaio, você tem preparação, você tem uma direção que te acompanha, que te define. Na dublagem, não, você não tem corpo. Entre aspas, tá? Você tem a sua voz para passar tudo aquilo. Óbvio que o teu corpo ajuda, a tua memória corporal ajuda. É óbvio que você vai colocar a respiração no lugar certo para você fazer um tipo de interpretação, para chegar a tal emoção, ter tal sentimento. É claro que o teu corpo ajuda, mas você não tem ele para se expressar na hora, porque o que vai é só o áudio. Então, você tem que passar toda a emoção só no áudio. Por isso que nós somos atores da voz. Nós somos voice actors. E aí vem aquela questão que a gente estava falando antes, né, da gravação começar. O dublador, ele precisa ser ator. Não tem como ser dublador sem passar por esse processo. Até porque, como é que a pessoa vai saber, né, lidar com as emoções, passar todas essas informações com a voz, sem ter experimentado com o corpo, com tudo, né? Com o conjunto completo. Exatamente. Porque o que acontece? Lá atrás, final de 60, foi regulamentada a profissão do ator. E nessa época foi regulamentada também a dublagem dentro da carreira carreira do ator, né? A dublagem é um braço da carreira do ator. A dublagem também é garantida pelo SATED, certo? O nosso sindicato é o SATED. Por isso que a gente estava conversando, não existe profissão dublador. Existe profissão ator, ou especializado em dublagem, ou que trabalha com dublagem, porque não é uma profissão. A profissão é ator. Nós somos atores da voz. Certo? Então, assim, não tem como você não ser ator, não ser dublador, se você não for ator profissional. Não sei em que época aí que houve um precedente, eu não sei o que aconteceu, que entraram locutores, né? Aí, vozes maravilhosas, tal, mas isso logo foi revertido, porque não adianta você ter voz bonita na dublagem. Se você tiver uma voz bonita e uma bela interpretação, maravilha, né? Ganhou. Mas, assim, a voz é o que menos importa. O que importa é o que você, né? É a tua carga emocional, o que você sabe fazer com a tua voz, o que você como você transmite aquele sentimento daquele ator, né? Daquele filme. Então, se você não se conhece como ator, o que você vai dar? Nossa, eu fiquei agora até pensativa aqui. Eu acho que eu quero fazer isso. Eu também. Gente, façam. Eu acho que todo ator devia fazer. Não, todo ator. Uma experiência incrível. Porque o que acontece? A gente tem que, por exemplo, a gente não leva para casa o trabalho, né, para assistir. A gente assiste na hora e dubla na hora.
Né? É muito rápido, muito rápido, muito rápido. Então, você tem que ter um entendimento de cena absurdo. Você tem que olhar aquela cena, você tem que ler aquele texto e já entender o que quer dizer aquela cena e aquele personagem. Mas isso é uma coisa do tempo contemporâneo, que você tem visto que como tá tendo produção, Netflix, todos esses streams, tanta correria, audiobook, você acha que essa questão do tempo... Você viu que foi diminuindo, assim, que antes no começo você conseguia trabalhar, mas aquele personagem conseguia ter tinha algum ensaio? Não, nunca teve. Não. Eu ia te perguntar se tem como ficar indo e voltando. Tipo assim, não, vamos gravar de novo. Tem. Tem. Graças a Deus. Mas o diretor que manda, né? Ou você pede? Não, o diretor manda. Porque e do muitas jeito que vezes vocês falavam... vira e fala assim, ai, cara, não ficou bom, deixa eu fazer de novo, eu posso fazer melhor, entendeu? Você também fala. Com certeza. E você sabe que você... E, assim, a sensação de que você nunca fez o seu melhor é eterna, tá, gente? Ai, né? Se você chega em casa, ai, aqui perdi aquilo, perdi. Mas assim, isso aí é eterno. Mas você tem como voltar, sim. Tem, sim, graças a Deus. É porque, do jeito que você falou que é a correria, né? A Carol falou também, parecia até que é aquela mas coisa às vezes deve televisão, ser assim, essa coisa de... Tipo, já tá bom. Deve ser diretor pra... sempre deve ter tem, algum diretor. Tem. Assim, não, tá bom, já tem passou. tantas páginas pra hoje. Tem. Aquela lembrando de um monte de casa. Né? Tem. E também tem produção também que é na corrida, né? Na corrida. Geralmente, realities assim... É muito corrido, muito corrido. Mas, por isso que você tem que ter um bom preparo. E você tem que cuidar do seu trabalho, porque quem vai para o ar é você. Ninguém sabe que tem uma pessoa atrás de você, né? Então, assim, é tua vozinha que vai para o ar, né? Ai, a Carla falou besteira ali. Não é a Carla. A Carla chegou lá e está lendo aquilo, né? Mas não é isso. Então, tem toda uma estrutura, né, que você tem que ter para você se cuidar também. Agora, produções mais pesadas, que a gente chama assim, produções mais pesadas, são produções mais, né, substanciosas. Então, você tem um tempo maior para você trabalhar aquilo. Cinema, você tem um tempo maior. Mas essa cultura do você assistiu e gravou, ela sempre foi assim. E isso, assim, para o ator, ele dá... muita rapidez de raciocínio, né? Você está lendo um texto de teatro. Quando você está lendo aquilo, você já entendeu, né? Você já entendeu aquilo. Ele dá muita... eu acho que a dublagem ela dá muita inteligência cênica. Sim. Muita. Porque você tem que estar com isso muito aberto, você tem que estar com a mente muito aberta para conseguir entender aquilo muito rápido. E o ator tem que ler bem, né? Tem que ler bem. Porque tem muito teste também que começa com a leitura. E é um problema grande, né, dos nossos atores, eu não sei como é lá fora, a leitura. É muito grande. Então, assim, uma coisa que é importante, né, para quem pensa em dublar ou pensa em fazer um curso, é treinar a leitura. Gente, é básico. É básico. É treinar pontuação, a leitura. Né? Pontuação! Pontuação! Ela ficou... Pelo amor de Deus. Eu fico louca. Mas pontuação é uma coisa muito básica que o ator tem que ter e precisa muito disso na dublagem. Entendeu? E como que é a sua rotina rotina diária do ator? Exercício vocal. Tinha uma professora minha que falava isso. Exercício diário. É a minha piada interna com meu amigo. E aí, Luana, fez seu exercício diário? Bota a mão no chão, não sei o quê. Não deixa nem a fono ouvir isso, né? Não, porque a gente tem que se cuidar, né? A gente trabalha com a voz, nós somos o nosso instrumento, né? Nós somos. A teoria a gente sabe. A teoria a gente sabe. Nós estamos bebendo aguinha aqui, ó. Aguinha. Eu falo assim, gente, o meu maior cuidado com a minha voz é eu dormir bem. Isso aí é uma coisa assim que eu aprendi na marra. Que meu maior cuidado com a minha voz é eu dormir bem. Foi assim. Porque o que acontece é que tem épocas que você tem tanto trabalho, que você não descansa.
Então, você trabalha de 8 às 22. E falando. E, às vezes, não só falando, mas também como no trânsito, né? Então, é cansativo. Então, você chega, come alguma coisa e dorme, e no dia seguinte você já acorda e vai gravar de novo. Então, assim, pelo menos um sono reparador você tem que ter. Exercício depende muito, assim. Por exemplo, quando eu vou gravar muito cedo, eu faço umas coisas dessas assim para acordar, porque essa musculatura aqui. Mas eu tenho consciência de que eu precisaria fazer muito mais. E, principalmente, o desaquecimento, que é uma coisa que a gente esquece de fazer, né? Sim. É real. Gente, é muita coisa, mas, assim, seria muito necessário. É importante isso. E eu sei que eu tenho uma falha muito grande em relação a isso, principalmente a me desaquecer. A me aquecer, eu vou aquecendo, né? Se eu estou gravando em casa. Hoje eu tenho um home studio, né? Depois da pandemia eu tenho meu home studio. Então, muitas vezes, eu gravo em casa. Então, eu acordo, tal, não sei o quê. Se eu não fui à academia, que eu estou acordando, então eu já estou no meu tralalá, trelelê, entendeu? Mandando beijinhos. E para começar a acordar. Mas desaquecer, eu esqueço. A hora que eu acabo de gravar, eu quero parar com tudo, quero dormir. Entendeu? Então, assim, essa é a rotina do cuidado, mais ou menos assim, falha minha. Sim. Poderia ser muito mais, com certeza. Mas muito mais. Muito mais. E muita água. Água. Mas se a gente fosse fazer também tudo que a gente tem que fazer, a gente não dá não, conta. né? Não dá Fala conta. Não dá conta. Porque a gente tem que malhar, a gente tem que comer bem, a gente tem que dormir, a gente tem que não sei o quê. A Carol tem filho e enfim. Mas a questão de ser dubladora, de estar dubladora, isso aí você se encontrou quando você fez esse curso, depois você já foi direto para o trabalho, né? Você estava falando desse trabalho que você ficou nervosa e tal. E quando você viu que as coisas já estavam acontecendo com a dublagem, ou você estava no teatro fazendo espetáculo, e aí quando você viu, estavam te chamando mais para dublagem do que para teatro, como foi isso na sua vida? É uma boa pergunta. Quando eu comecei a dublagem, né, você começa fazendo coisas bem pequenas, trabalhando muito pouco. Então, assim, no começo você não tem um ritmo de trabalho muito grande, porque é normal, ninguém te conhece. Então, você vai sendo chamado aos poucos. Aí, apareceu uma oportunidade na Herbert Richards, que era uma novela mexicana. Só esse nome já arrepia, assim, porque vem toda a minha infância. Toda a minha infância, né? Só falar o nome. E aí teve uma novela mexicana, o Silvio Santos queria vozes novas nas novelas dele, e ele sempre tomou conta disso. Sempre tomou conta disso. E aí ele queria vozes novas, e foi nessa que eu entrei na Herbert. Né? Então, eu entrei gravando uma novela mexicana e aprendi muito. Quem dirigia era o Newton da Mata, que é um dos grandes feras, era a voz do Bruce Willis. Se vocês virem os filmes mais antigos, vocês vão ver que era a voz do Bruce Willis, que é assim, um dos maiores profissionais que a gente já teve. E ele que dirigia, ele era muito rígido, não sei o quê. E depois eu já tinha passado pela mão da Ilka Pinheiro, pelo Valdir Santana, né? Uma galera assim, bem legal. E mas fazendo poucas coisas. E com Da Mata, e essa novela, eu fiz um papel muito importante. Qual era a novela? Maria Helena. Sempre tem uma Maria, né? Mas era junto, Maria Helena. Tudo junto, Maria Helena. Claro. Era Maria Helena. Então, daí, quando terminou a novela, eu já estava contratada, porque o Herbert contratava. Era uma época de carteira assinada. Nós éramos CLT. Maravilha, que lindo. Entendeu? Nós éramos CLT. E aí, nós tínhamos esse contrato. Acabou a novela, eu continuei contratada, e no ano seguinte veio o Rei Leão. Que foi quando eu fiz o teste para o Rei Leão, com menos de um ano de dublagem eu tinha. 92, foi 94. Eu comecei a dublar em 92, 93, um ano de dublagem. E aí veio o Rei Leão. Nossa. E eu passei no teste. Eu era o azarão, né? Novinha. Eu era o azarão da história. A última, né? Mas graças a Deus eu passei. Quando eu passei para o Rei Leão, isso me deu uma projeção dentro da dublagem. Só que, na verdade,
o que me deu essa projeção dentro da dublagem foi um teatro infantil que eu estava fazendo. Por quê? Era um teatro infantil, tinha muita gente com filho na época, e foi sem querer ver a peça, e deram de cara comigo. E aí foi aquele negócio, nossa, você é atriz, você está fazendo teatro, você é ótima no teatro. E aí começou um burburinho em relação a isso. Porque eu nunca larguei minha carreira de atriz, né, de corpo todo. Eu sempre fiz teatro paralelamente falando, sempre fiz participação em televisão. Atriz de corpo todo. Atriz Achei tão de bonito corpo isso, todo. né? Eu amei também. Fiquei com essa frase. Amigo, atriz de corpo todo. Atriz de corpo todo. Mas eu uso muito, porque é atriz de corpo todo. Atriz da voz, atriz de corpo todo. E aí, eu não, essa minha parte, né, de atriz de corpo todo, eu parei com ela tem 10 anos, quando eu comecei a dirigir dublagem. Que daí a direção de dublagem, ela toma muito tempo de você, porque você trabalha em casa, você leva trabalho para casa, tem uma responsabilidade muito maior. Aí não estava dando mais para eu coordenar as duas coisas, né? As duas áreas. Mas eu sempre mantive minha carreira de atriz. Sempre. Eu acho sagrado, né? Quando o pessoal começa, não, nem faço mais teatro, adoro dublar. Não, deixa de ser louco, vai fazer. Lembrei de lembrei Márcia. da... Márcia, para de ser louca! Deixa de ser louca! Márcia Sensitivo. Para de ser Deixa louca! de ser louca! Você também é atora, atriz de corpo todo. Vai ser atriz de corpo todo? Caraca, eu sou Márcia Sensitiva da dublagem. Vai ser louca! Mas é sério. E aí, assim, porque é muito importante. Entendeu? Porque senão você começa a congelar. Você entra num freezer, né? Você começa... Gente, qualquer profissão enferrujar, é assim. né? Enferruja. Se você é atriz, se você não vai, de repente, fazer um trabalho de corpo com uma pessoa diferente, vai fazer uma oficina, né, com uma pessoa diferente, você não vai movimentar, você vai congelando. Você vai enferrujando realmente. E você não perde o que você já aprendeu, mas você tem que estar sempre fazendo para você não perder o ritmo, né? Exatamente. A facilidade de entrar e sair de um personagem. Exatamente. Exatamente. Eu sinto um pouco disso, porque eu também trabalho por trás das câmeras. Então, eu quero... Toda oportunidade que eu tenho de estar no palco, eu tô, assim, como atriz, eu vou lá e faço alguma coisa. Eu quero estar fazendo, quero ler um texto, eu quero... É muito importante. Pra não deixar ficar só por trás, dirigindo, trabalhando com vídeo, enfim. Mas me conta esse processo aí do Rei Leão, porque foi um marco muito grande. Foi. Sim. Acho que talvez, não sei, pra dublagem, mas pra todo o cinema, assim, mundial, de animação, assim. Acho que deve ter sido uma grande porta, assim. Ai, cara, dublou Rei Leão, assim. Conta um pouco mais do personagem que você dublou. Na verdade, como foi esse processo, né? O processo foi assim, né? Já tinham feito vários testes para Nala e ninguém tinha sido aprovado. Eles queriam uma voz que batesse, que equilibrasse com a do Garcia Júnior, que fazia o Simba, né? E aí ligaram para a Herbert, daí a Helena, que trabalhava na Herbert, que era o braço direito do Herbert, falou assim, olha, tem uma menina nova. Eu tinha 25 anos na época, gente. Olha, que responsabilidade. Tem uma garota aqui. Tem uma menina nova, que acho que de repente ela pode fazer e tal. E aí eu fui lá fazer o teste, só que eu não tinha noção do que era, gente. Eu sabia que era um desenho da Disney. Naquela época só existia um desenho por ano. Só um por ano. Hoje em dia tem vários, né, lançamentos. E era só um por ano. Era esperado. Era esperado, era de julho. Não, e era o Rei Leão, que é um produto de muito sucesso da Disney, né? Não, mas não era. Você ainda não sabia. Não chegou. Ninguém sabia. Que ia ser esse boom, né? Ninguém sabia. Isso foi o grande lance. Nem eles sabiam. Isso foi o grande lance da coisa. Né? Que quando eu fiz o teste, gente, ainda em como é que se chama? É Chroma, que quando tá só o desenho? Ah, sim, é o ai, croquis. Croquis. Então, assim, eu fiz o teste ainda nesse tipo de... O próprio Rei Leão, em várias cenas, ainda estava em croquis, quando eu dublei. Várias cenas. E aí,
Quando eu passei, eu falei assim, meu Deus do céu, eu passei, que loucura, tal, né? Aquela felicidade absurda, mas era uma felicidade absurda de fazer um desenho da Disney, né? Essa era a felicidade absurda, né? Não era o Rei Leão, porque o Rei Leão não existia. Então, quando a gente gravou, né? Terminamos a gravação, tal, tudo normal. A vida continua a mesma. Até que um dia, né, veio o lançamento e foi capa da revista da TV, que tinha um jornal, e começou a ser capa de tudo, o lançamento, e as pessoas começaram a assistir, começou o boom. Que foi inspirado em Hamlet, né? Não tinha como dar errado. Não tinha como dar errado. Ai, muito lindo, né, gente? Ai, eu lembro. Ai, gente. Muito lindo. E aí, imagina você também quando viu a dimensão do seu trabalho, assim, em todos os cinemas do Brasil. Cara, e assim, é uma coisa assim, que você vira e fala, tá acontecendo isso? Né? Porque é lindo. O desenho é lindo. E isso realmente me deu uma projeção, né, dentro da... Foi um divisor de águas, né? Foi. Na sua carreira. Eu falo que foi uma bênção muito grande, né? Eu fui muito abençoada em vários momentos da minha vida. E essa foi uma grande bênção, realmente. Muito, muito, muito grande. Porque, a partir daí, começaram a acreditar mais em mim, me dar mais papéis. E teve o lance do teatro também, né? Que viram que eu era atriz. Então, assim, começou uma junção de coisas. E comecei a pegar papéis melhores, papéis maiores. Quando eu vi, já tinha 10 anos de dublagem. Caramba, passou rápido. Muito rápido, 15, né? E o tempo vai passando e você não percebe. Se vocês pudessem escolher 3 personagens na dublagem que te marcaram a sua vida, primeiro, claro, no Rei Leão, e mais 2 aí que Nala. você pode... Foi a Nala do Rei Leão, isso aí não tem dúvida. Depois, acho que veio um outro personagem que também marcou muito, que foi a Hela, do Thor Ragnarok, né, que o pessoal adora, tal, por causa do Thor, que é a irmã do Thor. Foi um grande personagem. Os marcos. Não sei para mídia, né? Não sei, assim, para os fãs, para mídia, tal, não sei o quê, né? Porque o pessoal... né, fala muito de alguns personagens, mas, para mim, teve um personagem muito importante, que foi um desafio muito grande, que foi o Orange is the New Black. Nossa, deve ter sido pesado, hein? Entendeu? E foi um personagem, era... Gente... Deve ser pesado, mas assim, eu não consegui ver, não, esse negócio. É bom. Mas É bom. tem que estar... É pesado. Demais. É muito pesado. Eu não tô... E era a Laverne Cox, Laverne começando, uma mulher trans, atriz, começando. E aí arriscaram comigo, né? Vamos ver como é que vai ficar, tal. Deu certo, né? E aí foi um desafio muito grande, porque não era um personagem fácil de fazer. Então, foi assim, para mim, foi um grande desafio. E eu adoro ela, admiro ela pra caramba. Admiro muito. E ela está cada vez maior, né? Crescendo cada vez mais como atriz. Então, assim, foram 2 marcos, assim, que eu sei que foi para as pessoas, né? Para mim também, porque modificou a minha vida, que foi a Nala, do Rei Leão, que foi a Hela, depois de Thor Ragnarok. Mas, para mim, também foi a Laverne Cox. Né? E fora, assim, várias cenas, eu botei no Instagram agora há pouco tempo, eu coloquei uma cena da Taraji P. Henson, Estrelas Além do Tempo, né? Que é uma das cenas icônicas do filme, que também foi outra, assim, foi de tirar do útero aquela cena, entendeu? Foi de tirar do útero, que era uma coisa assim, como é que eu vou chegar como é que eu vou chegar nessa mulher? Assim, como é que eu vou chegar, né? Eu dublei Meryl Streep em alguns filmes, como é que eu vou chegar nessa mulher? Que vergonha. A Meryl Streep, então, eu ia dublar assim, que vergonha. Essa era a minha próxima pergunta. Perguntar, porque eu sou, nossa, Fã, né? Fã da Meryl Streep. Eu também. E aí eu queria muito saber também como foi esse momento aí, de quais filmes que você dublou. Cara, a Meryl Streep, ela apareceu na minha vida, assim, do nada. Porque ela era dublada por uma grande dubladora das antigas. E começou uma época que os clientes, né? Os clientes, quando a gente fala, são os produtores, né? Warner, Disney e tal, não sei o que. Eles começaram a pedir teste para alguns atores que já tinham a dono. Voz. Já tinham a voz.
E a Meryl Streep foi uma dessas. Então, chamaram ela, né, essa dubladora maravilhosa, que já dublava ela há muitos anos, e mais 2 mulheres para fazer o teste da Meryl. Aí ela não quis fazer, porque ela achou um absurdo ela dublar sempre a vida toda a Meryl e ter que fazer teste para dublar, né? Só que alguém tinha que fazer teste. Aí me chamaram em cima da hora também. Carla, você pode vir aqui hoje? É um teste para um filme, não sei o quê, papapá, papapá. Falei assim, posso sim. Aí fui. Quando eu cheguei lá, era a Meryl. Aí eu falei assim, gente, vocês estão brincando comigo. Né? Até porque nós temos uma diferença de idade grande. Né? Aí, não, vamos lá, papapá. Falei assim, bom, vou fazer porque eu vou... Na minha cabeça, você tem que botar 3 opções quando você vai fazer teste para um personagem. Então, eu era a terceira, era número. Né? Então, eu vou completar número. A cota ali de... A cota de teste, porque ela era muito mais velha que eu. E era Meryl Streep, eu tremia que nem uma vara verde. Aí, passei. Aí, eu falei assim, Jesus, e agora? O filme era Entre Lobos e Cordeiros, que era uma produção do Tom Cruise. Foi até um filme que não deu muito boom, ele ficou meio morno aqui assim. Mas eu fui muito bem dirigida, tá? Pela Marlene Costa, que também é uma diretora que tem muita experiência, uma das maiores diretoras que a gente tem até hoje. E aí veio Mamma Mia. Olha. Nossa. Olha a Mamma Mia, gente. Era isso que eu queria saber. Tava aqui, ó. Assim, será que era? Não sei. Aí eu falei assim, ai, Senhor, lá vou eu. E foi uma surra, né? É uma surra, porque ela não tem uma frase igual. Ela não tem uma frase que seja uma entonação esperada. Ela não tem. Porque chega uma hora que você começa a sacar a entonação do ator, né? A forma de falar. Então, você sabe que tal frase ele vai falar desse jeito, tal frase ele vai fazer isso, né? É muito difícil dublar ela, meu Deus do céu. E ela não tem. Então, às vezes, uma simples palavrinha dela eu assistia várias vezes para tentar entender o que ela estava fazendo. E fora as desafinadas dela, porque ela desafina, né? Eu só percebi isso depois que eu comecei a dublar, que ela faz uma musicalidade, ela tem uma musicalidade muito diferente, que ela faz uma coisa mais ou menos assim. Ela vai subindo e descendo, é uma coisa meio louca, assim, você acompanhar ela. Pega um original. Nossa, eu vou fazer isso. Pega um original e só escuta. Só escuta. É uma coisa muito louca. E ela não tem uma intenção, mas faz de propósito. Para ver de propósito ela. Ela não tem uma intenção igual. Né? E assim, é muito complicado porque você tá aí, você tá vulnerável, você tá para ser julgado. E dane-se, né? Você vai ser julgado de qualquer forma. Né? Mas assim, ser julgado, para mim, quando eu comecei a fazer ela, ser julgado bom ou ruim, é complicado, pesava para mim, né, em relação a ela. Eu falei assim, gente, seja o que Deus quiser, e eu tô com uma retaguarda muito boa, que era a Marlene Costa de novo, e eu sei que ela não vai deixar passar nada que fique ruim. Nada, né? E realmente foi o melhor que a gente, né, que a gente conseguiu fazer. Aí redublei algumas produções dela, e depois ela passou para outras pessoas, né, que foi a Mariângela e a Mônica, porque a nossa diferença ficou muito grande. Entendo. E uma pergunta que eu queria fazer, é muito diferente, eu acho que é, né, mas é muito diferente dublar filmes com pessoas, com atores, do que com animação, assim? É diferente. Muito diferente, assim? Muito, muito, porque a animação você tem uma certa liberdade de criar, inclusive. A gente cria muito em animação, a gente brinca muito, você fica muito mais livre. Tem animação, as bocas não são iguais, né? Tem cortes de boca, tem fechada de boca diferente. Por exemplo, assim, os animes, né? A boca é aquela boca estática e fala pra caramba. Então, assim, tem várias
Coisas... Nossa, a gente nem imagina isso, né? Então, o dublador, ele sabe fazer leitura labial, gente. Quase isso. Então, é o maior fofoqueiro de todas as maior coisas fofoqueiro. artísticas. Você não pode falar nada. Vai entender. O fofoqueiro. Fofoqueiro. Fofoqueiro perfeito. Fofoca, muita boca mexendo. Muita boca mexendo. Já sabe exatamente qual é a palavra ali. Muito bom. Na hora que a Carol tava vendo, né, as produções que você já fez, aí eu olhei e falei assim, não acredito que ela dublou Nemo. Aí qual o personagem? Porque eu sou fã de Nemo, assim, tipo, é um dos filmes meus favoritos da Disney. E você fez a Flor. Fiz. Aí eu lembro das falas da Flor, dela se olhando no reflexo do aquário. E é um personagem né? É divertido. Gente, deve ser muito divertido. É muito divertido. Dublar é muito divertido. É muito divertido. Mas não tem esse ambiente tenso? É divertido, mas não existe essa coisa tensa, assim? Não, tem gente que é tensa por ser tensa na vida mesmo, entendeu? Uhum. Aí, assim, você releva, manda, né? Despacha, né? Faz umas coisas aí. Mas aí é a pessoa. Mas o ambiente é muito tranquilo. É muito divertido. Você ri muito. E eu percebi também que existem algumas brincadeiras que são feitas, assim, na dublagem, em alguns personagens. E como é que é isso? Chega pra vocês ou vocês podem propor alguma brincadeira na dublagem? A gente arrisca, a gente faz. Se o cliente não gostar, ele devolve, a gente refaz. Sempre respeitando... né, os limites que o cliente dá pra gente. Do roteiro, né, tudo. Uhum. Entendeu? Mas, assim, muita brincadeira a gente faz e aí, vamos fazer, gente? Vamos. Qualquer coisa a gente refaz. Aí volta o que a gente chama de retake, né? Que é refazer o take, então retake. Uhum. Aí a gente refaz a cena. Mas muita coisa a gente arrisca e deixa aí. A gente tem eu dirigi um desenho chamado Kipo e os Animonstros, que está na Netflix. E quem fazia um dos personagens é o Guilherme Briggs. Ele fazia o Dave. É um sapo. Ele era um sapo. E ele se transformava. Ele tinha quatro transformações. Era ele fortão, malhadão, todo assim, poderoso, e o velho, né? Então, ele fazia, o Guilherme é super, né, safo, maravilhoso. Então, cada um ele fazia uma voz, um tipo de personagem. E o velho, ele fazia o Ariano Suassuna. Maravilhoso! Aí, vamos. E aí ele fez, nunca voltou. Aí teve uma vez que até no Twitter falaram pra ele, Guilherme, você tá fazendo Ariano Suassuna no Kipo? Então a gente arrisca, se rolar, rolou. Se não rolar, a gente leva a bronca e faz de novo. E deixa eu falar de polêmicas desse meio, assim, não sou do meio, mas a gente às vezes, né, fica sabendo, assim, quando tem, assim, um ator famoso que pega um personagem, assim, nunca teve contato com a dublagem, o que você acha disso, assim? Você acha que... Então, isso aí são dois momentos, né? O primeiro momento foi quando começou. Isso. Quando começou, a gente ficou louco, porque... peraí, ele vai entrar, vai fazer, vai ganhar 50 vezes mais que a gente. Só pela fama, né? Só pela fama. 50 vezes mais do que a gente. Então, assim, houve muita revolta. Aí, não, porque ele vai fazer, ele vai ganhar esse dinheiro não só pela dublagem, mas também pelo marketing, pela divulgação, por tudo, né? Então, ele vai ganhar esse dinheiro todo. Mas pra gente era muito difícil isso. Porque, imagina, você trabalha com isso todo dia. Quando chega no cinema, que o cinema a gente ganha um pouco mais, que era a hora boa da gente dar uma forradinha, vem outra pessoa e ganha 50 vezes mais do que a gente, isso foi muito ruim. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro. Por quê? Justamente nessa época que começaram, a gente chama de Star Talents, né?
começou a internet. E, através da internet, nós começamos a ser conhecidos como pessoas, como artistas. Né? Quem é que está por trás daquela voz? E foi a internet que fez isso com a gente. E aí começou assim, vamos supor, fulaninha de tal fez tal personagem em tal desenho. Então existe alguém atrás daquela voz. E aí começou um buchicho. Quem são aquelas pessoas que fazem aquelas vozes? E divulgou a gente. Porque a gente não tinha uma divulgação. Até quando eu comecei, existia muito preconceito com o dublador, né? O dublador era aquele ator que não tinha dado certo. Nossa. Sinistro. Mesmo? Era o ator que não tinha dado certo. Não deu certo, foi pra dublagem. E é um trabalho, assim, tão como lindo, você falou, né? rico. É um braço É um braço. Isso tem que ser mais divulgado, sabia? De que realmente Não, é um ator da voz, né? Hoje mudou muito, Carol. Né? Hoje mudou demais, assim. A procura pela dublagem é gigantesca. Né? As pessoas se interessam, as pessoas vão fazer teatro para ser dublador. Então, mudou muito. Mas naquela época era uma coisa assim, meio... Né? Preconceituoso. Né? Cara, eu fui num evento que aconteceu lá na Barra da Tijuca, só de dubladores. O Dublacon? Acho que foi. Mas eu não cheguei a participar, porque quando eu cheguei já tava acabando que eu ia encontrar com um amigo lá. E eu falei, não acredito que acabou esse evento, eu queria tanto ter vindo e tal, porque foi uma palestra, né? Foram vários dias de palestra. Foram vários dias de palestras. E aí na hora que eu cheguei, que já tava acabando, eu vi pessoas cegas indo lá para conhecer o ídolo, que é a pessoa que dubla o filme. Nossa. E eles pedindo para tirar foto, assim, eu falei, cara, que legal. São depoimentos maravilhosos. Nossa, não tinha noção disso, né? A importância deles. Porque, assim, tem uma menina que ela me fez chorar muito já, porque ela falou assim... os personagens só existem porque tem a sua voz para mim. Oh, meu Deus. Porque senão não existia. Nossa, Aí você vira e fala assim, E realmente, né, a construção daquela personalidade, daquela imagem mental, é porque existe uma voz. Né? Então, assim, muita gente, muitos deficientes visuais, muitos, são muitos. E é uma parte que a gente sempre pega na dublagem, né? Que não são só os analfabetos, ou não são só as pessoas que têm dificuldade de ler legenda, que legenda é muito chata, é muito rápido e tal. Né? Não é só isso. Existe toda uma galera, né, que precisa porque não enxerga. É verdade, né? Existe Inclusão. Essa questão mesmo assim, você vai ver esse filme dublado? Você vai ver? Eu adoro, sabe por quê? Cara, porque quando eu vou assistir um filme legendado, eu sinto que eu perco a atuação da personagem ali. Eu confesso que eu prefiro ainda... Legendado. Não, eu gosto de assistir das duas formas. Porque às vezes eu quero ouvir a voz do ator, eu quero pegar, né, como é que foi a essência daquilo ali. Mas, cara, eu sinto que quando eu assisto só dublado... Eu vejo melhor a movimentação, eu vejo a intenção. Você vê outras coisas. São formas diferentes de você avaliar aquilo ali. São. E eu falo muito disso também, porque eu falo em Libras. Você fala em Libras? Eu falo em Libras. E aí, eu sou a favor de ter uma intérprete de Libras ali no cantinho, numa peça de teatro. Só que eu sou a favor de ver os atores atuando em Libras, sabe? Meu TCC na faculdade foi sobre isso. Sério? Foi. Porque tanto que eu trabalhei numa peça junto com a Susana Kruger dirigindo, que eu preparei os atores juntos com a Susana e todos eles atuaram os textos em Libras. E aí, se Deus quiser, esse ano a gente vai fazer uma outra peça, um monólogo. E aí ela vai reservar, não sei, alguns dias, né, pra atriz apresentar aquilo em Libras. Gente, eu quero assistir isso. Eu vou mandar pra você. Deve ser a coisa mais linda. Nossa. Porque, cara, você imagina uma pessoa só pra estar ali no cantinho, interpretando o que vários atores estão fazendo em cena. Gente, você imagina ela dar conta de, sei lá, 12 atores. Não dá. Não dá conta dela passar a emoção, dela passar tudo.
Então, assim, eu gosto muito de assistir dublado, assistir legendado, de comparar, de ver, porque eu acho que isso faz diferença. Eu acho que a gente tem que pensar em muita coisa atualmente, sabia? A gente tem que pensar muito. Eu nunca tinha pensado nesse lance do teatro, que não dá para você ficar uma pessoa só com 12 atores em cena. Não dá. Você imagina o surdo vendo aquilo ali. Tem um tempo também, né? Não tem? Eles têm que trocar. Têm que trocar, né? Ainda tem isso. De 30 em 30 minutos, o intérprete tem que trocar, porque é muito sinal, muita informação. Né? E dependendo do texto, às vezes pode ser um texto muito difícil que a pessoa pega ali, né? Um texto poético e tal, para ela traduzir aquilo, porque a Libras não é exatamente igual ao português. Então tem uma formação de frase diferente, né? Igual no inglês. Então, assim, a pessoa tem que... É muita energia que a pessoa tá ali, né? Demandando para fazer aquilo ali acontecer. E tem que trocar de 30 em 30 minutos. Por isso que tem que ter pelo menos 2 pessoas ali para fazer aquela troca. E eu fiquei pensando nisso dessa energia. Eu fico imaginando também, que eu falei assim, dublar não cansa, né? Devem falar assim, que você não tá... Né? Tem que ser bem remunerado, porque cansa muito. É só falar. É só falar, não faz nada. Você faz nada, ficar sem falar falando. Vai lá fazer então, meu mozinho. Quero ver fazer melhor que eu, então. Vai lá. E eu acho que aumentou mais ainda toda essa questão de gasto de energia pós-pandemia, né? Você estava falando que hoje em dia você tem um estúdio dentro de casa. Tem um estúdio dentro de casa, graças a Deus. Mas também acumulou funções. Não acumulou, não. Você não acha que acumulou funções? Antes você ia, não tinha que dar o rec na cama. Mas eu não dou. Não, como é a coisa mais linda do mundo. Fala aí então pra gente. Eu tô achando agora eu fiquei curiosa. Também, vamos lá. Nada. Quando surgiu a pandemia, né? Primeiro a gente achava que eram 15 dias. Vocês se lembram disso? Total. Era uma semana, depois uma semana. 15 dias, depois um mês. Depois um mês. Eu dei aula 3 no meses. primeiro dia de pandemia, que eu falei assim, gente, só deixar as janelas abertas, passa um alquinho aqui. Eu dei aula no primeiro dia de pandemia. Era tipo sábado de manhã, não esqueço isso. Eu dava aula sábado de manhã estavam falando que era pandemia. Eu falei assim, não, gente, vou dar aula normal, deixa as janelas abertas. Deixa a janela aberta. Nossa, que loucura. Loucura isso, né? E eu imagino pra vocês aí, como que foi isso aí, essa mudança aí? Então, foi uma loucura, porque a gente foi dos 15 dias para os 30 dias, para os 45 dias, aí começou aquele buchicho. Gente, o negócio tá ficando sério, a gente vai precisar fazer alguma coisa. Mas como assim? Fazer alguma coisa? Fazer em casa? É impossível. Montar um estúdio, são milhões para montar um estúdio em casa. E não sei o quê. Gente, vamos começar a nos movimentar. Como é que vai ser isso? Aí o que aconteceu? Vou dar um resumo para vocês. Uma parte, a categoria se dividiu. Uma parte continuou no presencial, até por questões políticas também, né? E por não acreditar, e etc. e tal, né? Normal que aconteceu no Brasil. Alguns morreram. Alguns morreram. Aí, a outra parte começou, os nossos técnicos de áudio maravilhosos, espetaculares, sensacionais, tudo de bom, começaram a pesquisar junto com alguns empresários, junto com alguns dubladores, como que a gente podia fazer gravação em casa e como que a gente podia se ajudar para montar um home studio. E aí começou um movimento, gente, que foi a coisa mais linda do mundo. Porque enquanto os técnicos mexiam com a parte técnica para descobrir como é que a gente podia fazer isso, teve toda aquela movimentação de microfones e onde a gente vai dublar e como é que vai dublar. Um dia eu me peguei assistindo no YouTube como se fazia uma caixa acústica. Eu falei assim, gente, que mulher é essa que tá, né? Quem é essa pessoa nova? Bob o construtor. Bob o construtor. E aí começou orientação, né? Alguns técnicos quase piraram, porque era perturbação para eles o dia inteiro. Eu imagino. Que microfone que eu compro? E aí o microfone no Brasil acabou. Porque todo mundo comprou microfone. Meu Deus. E o dólar começou a subir. Então, um mic que você pagava R$500 foi para 2.000. Foi. Nesse nível. Foi nesse nível. Foi uma loucura. E aí... Eu comprei coisa na pandemia também. Foi de 500 para 2.000. Gente. E aí, começaram a ajudar a gente. Então, nós tínhamos, por exemplo, o meu estúdio tinha 2 quartos. No apartamento que eu morava tinha 2 quartos. Um quarto, eu tirei
todas as roupas de uma parte do guarda-roupa, e botei caixas e toda a cama era uma cama de casal menorzinha, assim. Botei na janela para tampar a janela. Ela ficou em pé, assim, o colchão em pé e a cama. Caixas e mais caixas e roupas espalhadas pelo quarto, para não ficar vazio o quarto. Meu Deus. E aí eu entrava dentro do guarda-roupa, assim, eu tirei as gavetas. Aquela parte onde tinha as foto roupas. disso, gente. Eu tenho vídeo. Eu tenho que achar esses vídeos, porque isso aí é raridade. Igual o Monstros S.A., o monstro voltando pro armário, assim. Aí, assim, muito pano, aquelas espumas, assim, grudadas no guarda-roupa, e jogava aquele edredom, suava, gente. Era muito calor, suava. Que isso, Senhor. O microfone, o computador, aí... Olha, consegui montar meu home studio que funcionou. E aí, como é que a gente fazia? Olha que lindo, né? Eu na minha casa, o diretor na casa dele e o dublador na casa dele. Através do Session Link, que foi um sistema, que é um site, eu acho que ele é alemão, né? Que ele proporciona esse link, essa conexão e a captação. Então, o técnico emitia o vídeo e o áudio para a gente, captava o meu áudio e o diretor dirigia da casa dele. Maravilhoso. E hoje continua assim também. A gente não tirou completamente o home studio, porque voltamos para o presencial, claro, mas porque em emergências e em algumas produções, né, às vezes não dá tempo de ir até um local. Eu lembro que na pandemia... teve bastante lançamento, assim, né, de séries e tal. Só que algumas estavam assim, ainda não temos dublagem porque verdade. Foi... Em respeito aos dubladores. É verdade. E a gente começou a dublar muito, até porque alguns clientes exigiam que fosse remoto, porque eles não queriam essa responsabilidade de botar os dubladores na rua. Sim. Entendeu? É muita responsabilidade, né? Sim. E eles foram muito conscientes em relação a isso. Os empresários junto com a gente também, a maior parte dos empresários junto com a gente, e nós ficamos no remoto. A gente se cuidou, ficou dentro de casa, né? Em 2021 já começou uma coisa mais, né, solta. Eu voltei realmente a dublar e dirigir presencialmente em julho do ano passado. Que até agora estava no remoto. E outro dia eu fiquei doente, eu estava com febre, né? Estava resfriada, não era Covid nem nada, estava resfriada, com febre. Aí eu falei assim, gente, eu não estou aguentando ficar aqui, eu vou para casa dirigir. Fui para minha casa, aí do meu computador eu acessei a empresa, o dublador no estúdio, o técnico no estúdio, eu dirigi de casa. Nossa, realmente foi maravilhoso. Um pulo, um avanço. Foi um avanço. Foi um avanço que a gente esperava. Dentro da dor, de toda essa dor e de toda essa coisa horrenda que a gente viveu. Mas proporcionou muitas descobertas, né? Que dentro da crise existe a criatividade, da reinvenção, né? Carol, é muito louco você olhar e falar assim, gente, eu tenho muito privilégio, eu estou dentro da minha casa, né? Eu não saio. Eu dublei muito para São Paulo, quer dizer, nem avião, nem ônibus eu pegava, dublava para São Paulo dublava para o Rio, sem sair de dentro da minha casa, né? E aí aquela pessoa que só sabia ligar e desligar o computador e entrar abrir a porta do computador. Essa pessoa começou, né? A minha cabeça abriu. Resolver, gente, o que está acontecendo? Peraí que eu vou mudar o cabo do meu microfone, peraí. Aí, sabe, deu uma expansão muito grande pra gente. E era um avanço dentro da dublagem, o dublar em casa, que a gente esperava para daqui a 20 anos. Foi em 3 meses. Loucura, né? Fomos forçados a evoluir rápido, assim, né? Muita coisa. Quais as habilidades que um ator precisa ter para ser um dublador? Nossa, boa pergunta também. Vamos lá. Para mim, a mais básica é entendimento de cena. Entendimento de cena mesmo. Subtexto, personagem, tudo isso. Entendimento de cena. Tem que ter uma boa leitura,
precisa ter é muito importante ter uma boa leitura, um grande autoconhecimento como ator, o seu ator, né? Quem sou eu como ator, né? O que eu posso dar como ator? Uma boa dicção, né? Que é importante também, uma boa dicção. E fora isso, paciência, persistência, dedicação e palavra, porque a gente não assina contratos de trabalho, viu, gente? Como assim? Oi? Oi? Nós não assinamos contratos de trabalho. Como assim? Hoje, por exemplo, assim, a maioria é PJ, a maioria é MEI, tem gente que não é nem PJ nem MEI, é pessoa física realmente e tal. Mas se eu vou fazer uma série, se eu vou trabalhar em dublagem numa série, eu não assino um contrato com a empresa de que eu vou cumprir a minha função como dubladora naquela série. Olha que loucura. Quando eu sou escalada para fazer uma série ou uma novela, seja lá o que for, eles sabem que eu vou cumprir. Cri. Não Porque entendi. eu fico pensando assim, então... não gosto de usar essa palavra madura, assim, mas então a gente precisa... quais são as leis e coisas que precisam melhorar para segurar esse braço do ator, né? que para resguardar um dublador? Não precisa resguardar o dublador. Essa garantia, você não tem garantia nenhuma de tempo não de precisa. trabalho? Não tem nenhuma. E assim, a tua em relação ao trabalho, Carol, ao contrário, a empresa não tem garantia nenhuma de que você vai cumprir aquilo. Não, mas seria uma via de mão dupla, né? Porque assim, pelo menos eu vou ter a garantia de 6 meses de trabalho, eu vou receber X. Não, isso não existe. Isso não existe. Ei, você quer ser dublador? Senta aqui rapidinho pra conversar comigo. Com a Tudo Luana bom? aqui. Contador. Não, isso não existe. Eu vou explicar para vocês como é que é o sistema. Por exemplo, eu vou fazer uma série. Aí eu sou escalada para fazer aquela série. Eu vou lá, vou cumprir meu horário. A empresa sabe, ela me conhece, ela sabe que eu vou respeitar, eu vou cumprir o meu compromisso com ela, com o diretor. O diretor também, quando me escalou, ele sabe que eu vou cumprir. Amizade. Tudo na amizade. Ele sabe. Gente. Por isso que é importante quem está começando, né, ter a consciência de que é aos poucos que você começa. Porque você precisa ser conhecido. Então, por isso que esse mundo E tem que meio fazer o nebuloso. curso no lugar certo, Para saber desses seguro. detalhes. Porque a gente também estava conversando sobre isso aqui antes de começar a nossa conversa. Uhum. E existe isso. Você tem que pegar nomes de cursos de confiança. De confiança. Que não vão te colocar direitinho. na roubada, né? É que não vão te colocar na roubada e vão te orientar sobre tudo isso. Não vão te Né? iludir também, né? Não vão te iludir também. Tem esses cursos que cobram milhões aí. Não, e não vão te Prometem nem te que vão falam te que você colocar. tem que ser ator para Ai, dublar, né? gente. E aí a pessoa vai lá toda feliz achando que vai dublar, chega lá e não vai dublar nunca porque não tem o registro. E é importante você ter o registro. E o registro, você precisa ter o registro de atriz para ser dubladora. Sim. Mas para você trabalhar como dubladora, você tem que pegar, tipo, um segundo registro também? Não, só o de atriz. É o de ator. Já. É o de ator. Entendi. É o Eu de achei ator. que tinha também o DRT de... Não. Então não tem essa coisa de contrato de trabalho no mundo da dublagem. Você ganha Não. por hora de Você trabalho? ganha por hora. Sendo que a nossa hora não é hora de relógio. Tá? Ela tem um... 40 minutos? Não, ela pega um outro tipo de marcação, né? Vou dar só um exemplo bem rápido aqui assim. A gente tem um filme, o filme tem 60 minutos, certo? Esse filme, ele é dividido em microcenas de 20 segundos. Tá? Então, nós temos 60 minutos de filme total e ele é dividido em microcenas de 20 segundos. Cada microcena de 20 segundos, ela tem um nome, ela se chama loop. Ou em São Paulo se chama anel, tá? Cada microcena de 20 segundos, ou um loop, ou um anel, né? Ela tem, vamos supor, tantos personagens, 3, 4 personagens, seja lá quanto for, mas ela é dividida, né? Esses 20 segundos. 1 hora de dublagem é igual a 20 loops.
Ou então eu posso dizer que 1 hora de dublagem corresponde a 20 microcenas de 20 segundos. Aí eu boto o até 20 segundos, que pode ser uma microcena de 10 segundos, de 15, de 19, nunca mais do que 20. Então, um loop é igual a uma microcena de até 20 segundos, tá? Então, eu tenho 1 hora de dublagem, eu faço 20 loops. 1 hora de dublagem, eu faço um loop. Eu posso chegar lá e meu personagem falar: "Oi, tudo bem?" E acabou. Eu ganhei a mesma coisa. Certo? Se eu tenho 21 loops ou 21 microcenas de 20 segundos, eu tenho 1h30 de dublagem. Não quer dizer que eu vá ficar 1h30 trabalhando. Falando direto, né? Não, eu posso fazer em 15 minutos. Mas é o horário que você se disponibiliza, né, pra estar fazendo aquilo. Sim, vamos supor, hoje de manhã, eu tinha meia hora de gravação. Eu fui na empresa fazer meia hora de gravação só. Só que eu tinha 24 loops. Então, gravei de 8h30 às 9 da manhã. Quantas horas de dublagem eu ganhei? Se eu tenho 24 loops. 1h30. 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 Ah. Mas eu saí em meia hora. Entendeu? Entendi. É isso. Por isso que a gente não tem essa garantia de salário nem nada. Ou a gente pode trabalhar 10 horas por dia, mas também pode trabalhar 1 hora por dia. Não existe essa garantia. A gente continua sendo ator da mesma forma, garantia nenhuma, entendeu? Gente. Vamos ser felizes. É porque eu acho que as pessoas têm essa ilusão mesmo, né? Não, dublador, né? Te dá Tem uma segurança, né? Você Não, vai dá trabalhar segurança nenhuma. Aí não dá segurança Não dá nenhuma. segurança nenhuma. Mas eu não largo essa vida por nada. Isso é bom. Cara, e como que você reage quando vem um fã, alguma coisa, uma pessoa que te aborda na rua? Não acredito, você que é a dubladora, daquela voz. Você gosta, você... Adoro. Porque, cara, eu conheço gente que não curte quando a pessoa chega pedindo pra fazer aquele personagem. Ah, faz a vozinha. Aí do nada, né? Tá no almoço de negócio, vem alguém assim, faz a vozinha do peixinho do Nemo. Pô. Faz a flor. Luana, é tua cara fazer isso, Luana. É tua cara. Quando acabar a gravação, ela pediu pra fazer a vozinha. Não, é sério. Eu já passei por uma situação... Não, cara, sério. Eu fiquei muito chateada. Tudo bem, né? Mas, poxa, eu tava numa aula de teatro, era um professor meu. E aí, no primeiro dia de aula, quando eu fiquei sabendo que esse professor era dublador, aí eu descobri o personagem que ele fazia, que era um personagem super divertido. O personagem em si não era divertido, mas era um desenho que eu achava muito divertido, que fez parte da minha infância. E eu cheguei pra esse professor e falei assim, não acredito. No final da aula, tem como você falar isso, aquilo? Aí ele, não. E ele Depois, em off, você me conta quem é. Ele passou a me odiar pra sempre. Que isso? Ele passou a me odiar pra sempre. Aí eu fiquei assim... Gente, mas se eu fosse dubladora de algum personagem, eu ia amar que me perguntassem, que me pedissem pra falar alguma determinada fala, sabe? Gente, como assim? Gente. Não, eu adoro, Luana. Eu acho que ele não deve curtir, deve fazer, sei lá. Sei lá. Ele só ganhou um anel pra fazer. Um anelzinho só pra... Um anel. Ele só ganhou um anel pra fazer essa vozinha e ele ficou traumatizado. Deve ser. Não, mas ele é bem reconhecido, você deve conhecer. Tá, depois você me fala quem é. Depois você me conta. Não, mas eu adoro. Depois que eu falar, ela vai falar assim, eu sabia que era ele. Ai, eu acho que só pra me tirar, assim, uma das minhas últimas... Viu como que esse mundo de dublagem é nebuloso? É muita coisa, nebuloso. gente. Descobriu que tem um monte de palavra que a gente nem sabe no mundo do eu acho demais essa palavra nebuloso. Nebuloso. O atriz de corpo inteiro é diferente, a atriz de só de voz. Quando você pega uma cena muito tensa, assim, porque como a gente estava falando antes, o ator tem esse tempo de se preparar para fazer uma cena de emoção, para chorar. E como você falou, às vezes você não tem esse tempo. Você já tem algum gatilho, assim, vou chorar, já sei onde minha voz é aqui. Mas é diferente quando você também dirige um dublador que tá começando, né? Que foi, Luana? Tive uma ideia de pergunta aqui muito boa. Guarda. Imagino já. Já li sua mente. Luana, ó. Eu toda séria aqui, tu tá pensando nisso? Ela... Como é dublado cena de sexo, deve ser? Não
então eu pensei besteira. Eu pensei besteira também. Eu já tô imaginando ela usando esses artifícios de choro e tal, pra, sei lá, passar um trote ou alguma coisa do... Cara, tu não é da época do trote da ficha do orelhão, não, Luana. Quem é sou eu. Quem é sou eu, Luana. Muito bom. E a gente foi pra e a outra gente tá mente, pensando né? assim, nossa, Tá vendo? Né? como Sabia que ela ia perguntar isso. Nossa, é porque eu tem sou que super de boa. É porque tem que dublar também os Tem, gemidos, né? claro que tem. Tem. Porque tu pode deixar o gemido americano, é diferente do gemido É brasileiro. Gente, Péssima, eu pensando besteira aqui. já viu? E ela julgando. E eu falando inocente. Toda inocente na brincadeira. Eu só ia falar de... E a gente já quis. Ai, meu Deus, como que eu ela vou vai falar perguntar isso sobre sobre sexo, o como é que Não, faz é por por sexo. É porque eu lembrei de uma situação, cara, ligavam pra minha mãe direto perguntando de um tal de Jader. Esse telefone é do Jader? Aí a minha mãe, não é do Jader, meu nome é tal, tal, tal. Aí tá, daqui a pouco ligavam de novo. Quero falar com o Jader. Aí minha mãe, não existe Jader, amorzinho, esse telefone não é do Jader. Aí daqui a pouco tá. Aí ligaram de novo. A minha mãe, então, o Jader morreu. Tipo, a minha mãe matou o Jader. Aí depois a minha mãe, cara, para de me ligar, não aguento mais, cara. O Jader morreu. Tipo, fazia uma voz. Cara, da tua Aí mãe. depois a minha mãe, o Jader morreu, porra! Ai. Matando o Jader. Mas vamos voltar pra Todo minha, Jader pra que eu minha conheço. pergunta séria. Todo Jader que eu conheço, eu fico assim, será que é o Jader? Que tava lá em casa. Morreu. Meu Deus, gente. Cara, eu imaginei já a mente da atora. Não, eu tô vendo a minha mente, né? Tu tava falando de uma coisa, a gente já pensando em outra. Eu já tô falando do Jader, que não tem nada a ver. E tudo veio de uma pergunta séria que eu ia falar sobre a Foi questão de seríssima, emoção. né? De emoção. Ah, já até passou essa pergunta, gente. Não, faz. Desculpa, eu não queria atrapalhar pra falar do Vamos Jader. abrir mais, então, essa pergunta que eu ia falar séria. Como é fazer emoções instantaneamente, rápido, assim, todas as emoções, né? Desde o choro, do gozo, do tudo. Então, bora? Já jogou tudo na mesa? pronto. Bora. Bom, olha só. Podcast 18+. 18 mais. Godô 18 mais. Então, tem cenas assim que realmente te emocionam e você vai na realidade. Né? Pô, com certeza. Tem Da cenas Meryl assim. Streep, Nossa, imagina. choro, entendeu? Tem cenas assim que realmente mexe com a tua emoção, que você vai às lágrimas, você vai aos prantos, tranquilo. Mas tem cena que é técnica. Aí é técnica realmente, entendeu? Então você já tem, tipo assim... Você vai falando com aquela voz assim. Você vai usando, né, o teu diafragma, você vai usando a tua garganta presa, você vai usando falta de respiração, você vai usando um monte. Ai, vai pegando. Olha ela. O outro já tava chorando ali, ó. Já quase fez ele. Quase fez Muito nosso bom. técnico chorar ali. A cara dele é ótima. Então, assim, tem muita técnica, mas muitas cenas vai na emoção mesmo. O problema é quando a gente chora, que daí começa nariz entupido, aí tem que parar, e daí tem que, entendeu? Ai, cara, aí não fica bonito, né? Porque fica aquela melequeira né? toda. Tem que ter a graduação do choro, né? Choro nojento, choro chique, Choro chique, choro limpinho. Dependendo choro da personagem, né? É. Depende da personagem também. Depende. Como que a personagem choraria, né? É verdade. Não, tem coisas assim também que, cara, não tem como, né? Por exemplo, tem dublei uma ontem que ela chorava assim. Eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer essa merda, cara? Aí você vai, né? Na cara dela, você tem que fazer a cara da pessoa, né? Aí você vai. Meu Deus. É importante você fazer a cara da pessoa também, né? É. Mas deve ter dublador. Será que tem dublador que não inexpressivo, assim, que só... Tem. Meu trabalho é a voz, então eu não preciso mostrar Tem, muito. mas fica aí também, né, filha? E o que você acha daquelas zoeiras, assim, que o pessoal faz, imitando vozes de dublagem? Eu estava esfriando. Eu morro de rir. Isso é muito ruim, né, Mas gente? uma dúvida.
Por que tem esses programas que a voz fica aparecendo atrás? Que de programa fica aquele som... O erro de sync? Não, a voz é... Fica o inglês o no inglês final. e o... Isso se chama voice over. É uma técnica. E por que existe? Porque Porque é é o mais seguinte. barato? Sabia que tinha alguma coisa do mercadológico aí, da capital, sabia? Fala aí. Mas sabe por quê? A gente tem o que a gente chama de pista de ME, que é a pista de músicas e efeitos, né? Então, nessa pista de ME, ela já vem com o barulho, aquele vozerio lá atrás, né? Aquelas pessoas falando lá atrás. Que é a galera do som que produz. Isso aí já tá. Né? Não, por exemplo, isso já tá no filme. Então, vem uma pista pra gente com tudo isso, certo? Agora, tem filmes ou tem documentários, geralmente documentários, que não existe essa pista. E como é que você vai produzir tudo isso? É muito caro fazer o Foley, né? É muito caro. Não dá para... Às vezes até perderam já, são cenas originais, né? Gravadas há 100 anos, sei lá, entendeu? Explica para o pessoal o que é Foley. É quando você faz todo o barulho da cena, né? Tipo, caneca. Caneca, isso aqui. Tudo isso. Então, esse barulho. O barulho de nada, né? Barulho de nada. E aí tudo isso tem que ser regravado. Tem que ser regravado. E às vezes não é muito caro. É muito caro. Então o cliente pede para fazer o voice over, que fica no fundo o inglês, né? O original em inglês, seja lá o que for. O original fica no fundo e o português fica dublado por cima. Gente, fica muito ruim, gente. É esquisitíssimo. Ai, fica horrível. Mas é voice over. É uma técnica. Do pessoal que não quer pagar. Do EMEC é caro, Carol. Do EMEC é muito caro. Gente, a gente ficaria aqui horas com você, cara. Foi maravilhoso, imagina. Carla, nós temos uma lembrancinha pra você não esquecer da gente. É. Que isso. Pra limpar a voz. Pra limpar a voz. Gente, eu tô imaginando a fono aqui dela assistindo isso e falando assim, caraca, essa galera... Que coisa linda! É uma cachaça. É uma cachaça. Eu de adoro. Canela. De canela? De canela. É canela? Essa aí, amiga. Gente. Cravo e canela. Ah, é a Gabriela. É. É uma das minhas preferidas. Gente, que coisa mais linda! E ainda com a logo de vocês. Gostou. Amei. Ficou faltando você depois dar a indicação, mas acho que a Luana pode pegar depois de pessoas que você confia para falar de cursos que você indica. Falo rapidinho, quer? Pode ser. Rapidinho. Olha, indico muito o Ronaldo Júlio, indico o IAB, que é na Barra, eu indico o Percy, que é no Cosme Velho, ou Beck Studio, que é no Cosme Velho, indico o Cláudio Galvão, que é no Recreio. O Cláudio Galvão tem online, tá, gente? O Cláudio Galvão tá online. Ele tem presencial e tem online. Presencial, não sei se ele tá com workshop só, mas assim, Cláudio Galvão, Ronaldo Júlio, Beck Studios e o IAB. Esses aí eu indico, assim, de olhos fechados. Eu vou procurar sim. Vamos sim. Olhos fechados. Muito obrigada. Obrigada a vocês, adorei. Amei. Foi super divertido e conhecer um pouco mais sobre todo esse trabalho que, assim, tão árduo que é, acho que foi super esclarecedor pra galera que tá em casa, pra gente também. Com certeza. Nossa, eu vou indicar muito esse podcast pra todo mundo que tem vontade de fazer. É legal, gente. Acho que todo ator devia fazer, porque até só para fechar uma coisa que eu sempre falo, né? Principalmente para os meus alunos, que eu sempre falo isso, que eu dou workshop de vez em quando, né? Curso não estou dando, mas eu dou workshop de vez em quando. Então, assim, eu sempre falo que todo ator deveria fazer, porque todo ator, o ator que um dia for fazer cinema, ele vai precisar se dublar. E televisão também, né? E é importante você ter uma noção de dublagem, de sincronismo, e é importante também, quando o áudio fica muito ruim, você saber a intenção que você vai dar. Aí você vai gravar uma cena externa, e aí passa o avião,
Acabou. E é caro gravar, né? Você tem aquele horário, você tem aquela E correria. você precisa dublar. Vai ter que ir num estúdio gravar. Então, é importante para todo ator ter pelo menos fazer um curso, uma oficina, para saber o que é, para não ser pego de surpresa. Pego, pegado, pego, né? Essa história de sempre, Próximo workshop seu, já tem aqui 2 alunas mega inscritas. Por favor. Que bom, sejam bem-vindas. Obrigada, gente, adorei. Obrigada a você. Sucesso, tá, pro Godot? Sucesso pra gente. Obrigada. Pessoal, obrigada a você que assistiu a gente até agora. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, seguir o Godot_podcast, que é o Instagram. Seguir a Carla também. Seguir a Carla, que a gente vai colocar aí no vídeo, o seu Instagram. Show. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada.